pessoal, tá começando mais um episódio do Sex and the Flix, nosso podcast sobre filmes, séries, comportamento, relacionamento, psicologia e coisas assustadoras. Estamos entrando em clima de Halloween, sim, já agora, bem cedo, porque a gente gosta de Halloween, então a gente vai falar bastante a respeito. Eu sou Luciana Kiel, jornalista responsável pelo cinema. Estou aqui com a psicóloga, sexóloga Caroline Brüning. Tudo bom? Tudo bem, tá bem. Tá com medo de gravar esse episódio? Comecei. E aquele medinho antes de cada episódio, sim. Né? Mas então, Carol, já vamos começar definindo, porque Halloween é programação de filme de terror e tal, então vamos falar um pouquinho sobre isso. O que a gente pode definir por medo? Por que as pessoas sentem medo? Ele é importante pra gente? Ele só é ruim? Enfim. O medo é uma emoção básica que a gente tem pra nos proteger, né? Uma pessoa sem medo é uma pessoa que corre muitos riscos, porque o medo é um alertazinho que você tem pra que você fique atento às coisas ao teu redor e que você possa lutar, fugir, congelar, ou em situações extremas desmaiar ou ficar apavorado e tremer muito, né? Tomara que não. Então, e geralmente aparece quando as pessoas estão diante de um perigo iminente. Tem alguma coisa realmente acontecendo, né? É uma resposta normal do nosso corpo, do nosso cérebro. A fobia costuma ser relacionada a medos irracionais. Eu ia perguntar justamente isso, que eu acho que as pessoas às vezes, né, já comentasse várias vezes, todo mundo quer dar um nome pra tudo, né? Aí acaba dando, porque eu tenho fobia de palhaço, e às vezes não é bem fobia, né? Enfim, o que separa o medo da fobia? O medo é uma resposta natural a uma ameaça, né? Ou um perigo iminente. Alguma coisa tá ali, eu tenho medo. E tem alguns medos nossos que estão incrustados no nosso cérebro reptiliano, que a gente fala, que é uma parte do cérebro super, super antiga, que não evoluiu como outras partes, como o córtex pré-frontal, por exemplo, que foi a última coisa que a gente desenvolveu, que é a nossa capacidade de julgamento, a nossa capacidade de tomar decisão, de funcionar como a gente funciona hoje. Medos que a gente sabe, por exemplo, eu não vou entrar na gaiola de um crocodilo. Sim. Porque, óbvio, vou me colocar numa situação de risco. Não vou entrar num mar revolto, porque o meu cérebro já calcula que isso ali me coloca numa situação de risco. A fobia é quando eu tenho medo geralmente considerado irracional, desproporcional, inadequado diante de coisas específicas. Coisas específicas ou situações específicas e geralmente são fora de proporção. Então, medo de barata, medo de sapo, medo de palhaço, medo de... As pessoas têm eu esqueci o nome, mas aquele que as pessoas têm um nervoso com bolinha, daquelas bolinhas de estourar, assim. Plástico bolha? É, as pessoas chamam de fobia, não sei o quê. Tem vários tipos de fobia, nananã. E às vezes eu tenho a impressão até que isso tá aumentando, assim. Sim. É como se a gente procurasse coisinhas. Tem uma nova que é a nomofobia, né? Que é o no mobile, que é uma fobia... FOMO, né? FOMO. Não, esse é Fear of Missing Out. É. Mas a nomofobia é no mobile fobia, que é quando tu, por exemplo, tu tá num lugar e tu tá sem sinal de celular, ou acabou a bateria do teu celular, ou tu esqueceu o celular em casa e aquilo te gera um prejuízo, realmente. Geralmente a fobia tá acompanhada com a ansiedade exacerbada. O medo, normalmente, a ansiedade vem, mas ela é um processo. A fobia é irracional, porque normalmente tu tá imaginando a catástrofe, tu tá imaginando como vai ser, e aquilo te gera... Então vamos dizer que a fobia pode ser meio que medo mais ansiedade... De uma coisa irracional. Vezes... O medo é uma sensação, uma emoção básica que eu tenho diante de um perigo iminente que está acontecendo. A fobia é um pânico de coisas específicas, é um medo de coisas específicas, né? Por exemplo, medo de barata, onde eu tenho crenças irracionais, muitas vezes até inconscientes, eu nem consigo imaginar exatamente o que vai acontecer, e aquilo me gera reações físicas, né? Falta de ar, uma crise de ansiedade, tremedeira, sudorese, enfim. O medo faz as mesmas coisas, mas é diante de um perigo real, e ele vai escalonando, a fobia não. A fobia é desproporcional. E tem um termo que todo mundo usa bastante, mas eu não sei se todo mundo realmente sabe o que significa, que é a síndrome do pânico. A gente sempre pensa no filme do pânico, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas enfim, explicar um pouquinho pro pessoal que tem relação com medo, não tem? O pânico é o medo de ter medo. Olha. Né? Então assim, pan de tudo, né? Então eu tenho medo da situação. Uma crise de ansiedade, tu consegue perceber ela se amontoando. Tem uma preocupação real, imaginária, que vai te levando pra um outro lugar e tu começa, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se não der conta, e se não... E aí te explode. Mas tu consegue perceber que aquilo vai escalando ao longo do teu dia. A crise de pânico é o medo de ter uma crise. Não é uma coisa específica que tá te causando. Você já teve aquilo uma vez, então você tem medo. Aí você pode associar a coisas. Por exemplo, primeira crise de pânico que eu tive... foi na sala da tua casa. Cada vez que eu venho aqui, meu coração dispara, porque a primeira crise que eu tive foi aqui. Então, e eu tenho medo de ter de novo. Uh-huh. Porque a sensação de crise de pânico ou de ansiedade é de perigo iminente, de morte iminente. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, vai acontecer alguma... Parece que o mundo vai acabar durante 10 minutos. E depois passa.
Aliás, tem gente que até tem 40 minutos, né? Mas o pânico é o medo de ter a crise novamente. E aí você pode acontecer em diversos aspectos. Por exemplo, se tu tem isso uma vez, tu não consegue identificar o que é muito comum que pessoas vão ao pronto-socorro achando que estão tendo um ataque cardíaco. Porque a sensação é que teu coração vai sair pela boca. E essa frase, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu vou morrer, eu vou ter um treco. Realmente, a sensação é que tu tá diante de uma coisa muito monstruosa que tu não vai dar conta. Mas é tudo a tua cabeça voltado contra você. E isso que eu acho interessante, porque tu falaste que o medo, ele tá relacionado a um perigo iminente, um perigo real, né? Mas a gente tem os perigos reais e tem os perigos imaginários. Perigos reais, assim, coletivos até, quando deu o atentado às Torres Gêmeas. Do terrorismo, por exemplo, aqui no Brasil, querendo ou não, da violência urbana, de certa forma, a gente tem bastante medo. E com a pandemia agora, medo do próprio coronavírus ou de uma infecção, ou eu acho que mas também, o medo né? é uma coisa, é uma reação natural. Quando vira desproporcional, a gente tá falando mais de uma fobia, ao ponto que eu não saio de casa, ao ponto que tá com muita gente eu começo a passar mal, ao ponto que, por exemplo, muitas pessoas desenvolveram fobias de sair de casa por causa do corona. Era um pânico tão grande, pânico no sentido dessa informação que a gente não tinha muito há um ano atrás, mal divulgada, que as pessoas lavavam sacos de arroz e não tocavam em qualquer coisa, porque a gente não sabia. E já dizia o Hitchcock, né? Acho que o medo mais assustador é aquele que tu não sabe. Né? E pior, aquele que é humano. Se eu não me engano, uma vez eu fiz algum trabalho relacionado ao livro Psicose e fui estudar um pouco sobre ele, e ele virou o rei do terror porque ele começou a fazer terror com coisas possíveis. Não era mais monstro, não era mais umas coisas sobrenatural. O próprio Norman Bates, ele é inspirado no Ed Gein, né? Que foi um serial killer real, né? Mas a gente tá falando dos perigos reais, justamente, mas aí a gente pode entrar também nos perigos imaginários, que é a simulação do perigo, de alguma coisa, que daí entra filme de terror, né? Questão de atrações turísticas de terror, por que a fila do trem fantasma é sempre tão grande, né? As pessoas gostam de sentir medo. Eu tava escrevendo sobre isso esses tempos, e eu peguei a definição do medo, assim, vamos supor que tu tá andando num parque à noite sozinho e tu escuta um barulho. Teu corpo não sabe o que foi aquele barulho, né? Tu não criou. Então, assim, tu cria uma reação meio que de medo pra tu ficar mais atento, né? E daí não que tu cria, é porque é uma reação de sobrevivência, alguma coisa que não é um animal. Atento. Um animal, se tu vê, ele faz a mesma coisa. E daí tu não sabe se é, sei lá, um assassino, um bandido, alguma coisa, ou se é só um gato subindo na árvore, mas tu tá ligado. E daí, assim, se não era nada, o prejuízo que a gente tem é muito baixo. De não ter, eu overreacted, né? Eu reagi demais. Não, mas então tava tudo bem. Mas se tu falha, se tu tem um perigo e tu não tem essa reação, o teu prejuízo é muito maior. Porque tu pode, sei lá, morrer, mas para algumas assaltado, pessoas, Lu, que são hipersensíveis, o custo coisa fisiológico do susto que ela vai levar é uma crise de pânico. Ela começa a passar mal e o gasto de energia, a produção de cortisol vai lá num pico e tu começa... Aquilo pode ser devastador para algumas pessoas. Pessoas mais ansiosas, pessoas mais hipersensíveis de modo geral ao ambiente, um susto qualquer pode, ainda mais se tu tiver num nível de estresse considerável, enfim, seja, por exemplo, corona, que todo mundo tá num nível estranho, ou terrorismo, né? Todo mundo tava no nível de perigo invisível, tu tá mais hipersensível, tu tá mais suscetível a medos. Por exemplo, eu não sei, uma coisa que tu deve ter notado, né? Antes do 11 de setembro e depois, quando tu viajava, pô, era 1 hora tirar o tênis, tirar a meia, negocinho de 30 ml. Aquilo te dava medo. Tu e quando tu é muito ansioso, você vê aquele meme do cara, será que eu tô armado? Será que eu tenho uma arma Exato. No meu sutiã sem querer? Tu começa tu pode entrar num ponto até de começar a duvidar de ti mesmo por conta do ambiente. Claro, não é todo mundo, pessoas mais propensas a ansiedades e tal fazem isso. Eu acho que aqueles programas, inclusive, de aeroportos que eles pegam a galera com droga na mala, coisa assim, eu acho que aquilo me dá mais pânico ainda, porque eu sempre tenho medo. Meu Deus, e se trocaram a minha mala? E se colocaram algo e eu não vi, sabe? Tu lembra daquele filme, aquele segundo filme da Bridget Jones, que eles colocam alguma coisa na mala dela? Eu super penso, meu Deus, será que isso é... Porque de vez em quando, eu não sei se já aconteceu contigo, mais de uma vez a minha mala veio aberta, veio rasgada pra alguém botar uma coisa dentro da minha mala? Não sei, né? Mas aí que tá, esse tipo de pensamento que eu tô falando agora, gente, isso é coisa de ansioso. A média das pessoas não fica pensando nisso. Se vão colocar uma coisa na minha mala, se vão, né? Por um lado isso é bom, por um lado isso é ruim. Por exemplo, uma pessoa que é despreocupada demais e vai numa balada e deixa um copo em cima da mesa, em 2021, não sei se é o adequado. Deixa a bolsa. Ou deixa a bolsa, enfim, né? Não sei se é o adequado.
Você ter um pouco de um sinal de alerta é legal. Agora, você ser paranoico a um ponto que tu não larga a bolsa da tua mão, tu não larga teu copo de jeito nenhum, ou tu deixa de sair porque tu tem medo que vão te dar uma boa noite Cinderela, é Eu outra lembro coisa. que quando eu tava fazendo intercâmbio na Irlanda, eu fiz uma viagem curta pra Barcelona. E eu fiz uma viagem sozinha pra lá, não foi com ninguém e tal. E o meu amigo irlandês, ele assim, meu Deus, mas tu vai viajar sozinha pra Barcelona? Barcelona é perigoso e não sei mais o que. Eu assim, gente, eu moro no Brasil, tipo, eu tô ligada. Porque aí é que tá, né? O medo deles é de pickpockets. Aqui no Brasil, tu tem medo de assalto à mão armada. Sim, pickpockets é o de menos, né? Roubar minha carteira é o de menos. Sim, mas então, Carol, se o medo é um negócio que pode ser tão desgastante, né? Levar cortisol, estressante e tal, por que as pessoas gostam de sentir medo? Por que elas procuram isso? Por que elas vão na montanha-russa ou Depende da saltam pessoa, de né? paraquedas? Tem gente que gosta de adrenalina, tem gente que sente falta desse chacoalhão. E cada um tem a sua história, cada um tem a sua razão pra isso, né? Tem pessoas que já detestam. Eu odeio filme de terror. Não assisto, eu fico achando, eu não vou pagar pra me assustarem. Minha vida já é assustadora o bastante, eu não vou ficar, né? Não, mentira. Mas, digo, não me sinto à vontade com filme de terror. Eu fico pensando, por que a pessoa se dá o trabalho de ser exposta a uma história que ela sabe que ela vai sofrer, que tu pode... Lembra aquele filme Paranormal, eu acho que é? Da câmera que fica no quarto de um casal? Atividade Paranormal. Bicho, eu não quero imaginar que um dia isso pode acontecer comigo e eu não tô vendo. Né? Essas coisas que eu penso assim, meu, porque terror adolescente, tipo Pânico, eu sei o que você fez no verão passado, isso aí, ok. Mas esses possíveis, não que o espírito é possível, mas vocês entenderam? Tipo, meu, por quê? Eu acho que o teu com atividade paranormal talvez tenha até a ver com o lance da violação da tua casa, violação do teu lar. Porque assim, tu entende que a tua casa é o teu porto seguro, é o teu lugar, tu conhece tudo a respeito. Sim. E daí tu tem um invasor, cadê o teu porto seguro agora, sabe? Cara, tem um documentário que se chama Extraordinário, A Vida de Stan Romanowski, uma coisa assim. Supostamente ele é o cara mais abduzido do mundo. Ah, já ouvi falar desse cara. Ele tem câmeras em casa, daí no começo tem umas coisas estranhas, tipo, tem uns feixes de fumaça em cima da câmera que quebrou, umas coisas muito estranhas. E aí ele começa a filmar umas coisas dentro da casa dele, que é um efeito especial muito bom, mas basicamente é como se os alienígenas conseguissem se camuflar e ficar invisíveis e do nada visíveis. Cara, eu fui ver, jogo. eu vi esse dia e eu fiquei mal. Não deu, não consigo. Mas então, uma das coisas que explica essa busca das pessoas pelo medo é... Eu não sei se tu já foi em alguma atração turística de casa mal assombrada. Curiosamente, assim. eu amava Trem Fantasma, eu amava Casa Assombrada, amava, hoje eu não consigo mais, mas eu amava. Eu fui uma vez, muito sem querer, naquele museu de cera, Madame Tussauds. Eu fui no de Amsterdã e tinha um andar que ele tinha Serial Killers, não era? Não, era a experiência, era The Dark Side of Amsterdam, é o negócio. Que daí tu passa e meio que tu tem que passar num corredor todo escuro, tem uma luz na tua cara e pessoas saem, atores saem, sabe, nas laterais e tu não consegue ver de onde que elas vêm, enfim, é uma experiência, é a experiência de terror, né? E eu li um estudo que eles fizeram isso com um grupo de 200 e poucas pessoas, e daí eles fizeram, assim, atividades criativas antes, ou de cognição antes, monitoramento cardíaco depois, tal, né? E eles levaram esse grupo de pessoas para uma casa mal assombrada para ver por que essas pessoas, como que elas se sentiam, se elas gostavam, se elas não gostavam, e... O que foi percebido é que assim, a maioria gostou, se sentiu melhor depois que saiu da casa, né? Falou que lá dentro não se sentiu bem, claro, mas que depois, assim, 85% dos participantes se sentiram melhor do que antes de ir. Aí tinha não sei quantos indiferentes e daí, sei lá, 2% que se sentiu pior depois, bem pouco, né? E daí eles monitoraram, fizeram novas atividades e tal, e o que os pesquisadores descobriram era que a atividade cerebral das pessoas deu uma reduzida depois da exposição, e isso pode ser bom, porque dá uma sensação de relaxamento, de zen, justamente aquela queda da adrenalina depois que te dá uma sensação de relaxamento. Geralmente o que as pessoas gostam é o depois, exato. Não é o durante. Não é o durante, é o depois, é tipo, sobrevivi. É que é a história da montanha-russa, né, que a galera tem gente que sai exausta de um passeio de montanha-russa, que é por isso, é a adrenalina ali batendo, enquanto para tu... dá aquela descarga. Tem gente que adora isso. Tem gente como eu sou os 2%. Mas eu já gostei. Tu tá me contando, eu não lembro onde é que foi, mas foi num museu em alguma viagem
que tinha um tour de... Eu acho que era na Inglaterra, eu acho. No Madame Tussauds Que era um tour tem isso aí de também, serial tá? killers, uma coisa assim. Então acho que foi. Deve ser. No de Londres também tinha Então essa... foi, então deve ter sido lá, que a gente passou por isso e tal. E eu no começo fui meio tipo, ai, hahaha, não sei o que, não dá nada. Só que eu fui pega de surpresa de um cara atrás de mim. E eu levei um susto. Cara, eu saí assim, ó, meio... Depois, sabe quando tu ri de nervoso, mas por dentro queria chorar, sair correndo e ir no banheiro? Eu morri de medo. Eu acho que foi ali que eu parei de ir nessas coisas, mas eu achava muito, muito legal. Eu acho que as pessoas têm, primeiro, eu acho que a gente tem uma coisa muito interessante com o desconhecido. Não é à toa que tem tanto médium ainda na TV, tem tanta coisa. A gente tem essa coisa de querer saber o que tem do outro lado, não sei o que e tal. E eu acho que a gente tem uma coisa com... Sabe, só acredito vendo? Tem muita gente que quer passar por isso, Quer assim, ser pra dizer, posto à é prova. bobagem, nada a ver. Exato, eu acho que tem muita gente que tem isso. E tem muita gente que eu acho que vai do medo pelo medo. Quer ser impactado, quer ser assustado, quer pular na cadeira do cinema, quer rir. Mas eu acho que tem muito a ver também com a tua possibilidade de saber separar as coisas. Tem muita gente, meu caso, que eu sugestiono demais. Então, pra mim, ver um filme de ET, aquilo vai ficar na minha cabeça. Tem gente que é só um filme de ET e foi lá pra levar um susto e tá tudo certo. Tem gente que já não, né? Como eu te falei, o tubarão. Tem gente que passa mal durante o filme. Tem gente que entende que é um tubarão mecânico e tudo bem. E ok. Eu acho que à medida que você consegue separar as coisas e de alguma forma não incluir isso na tua vida como possibilidade, mais fácil é. E o curioso do terror, eu sempre digo que os dois gêneros mais difíceis de tu acertar um filme, e até são os menos respeitados em premiações, é comédia e terror. Por quê? Comédia. Se tu não achou engraçado, não é um bom filme. É muito subjetivo. E o terror é a mesma coisa. Se não te assustou, não é um bom filme. Né? E o terror, ele tem muitos subtipos, porque cada pessoa se assusta com um negócio diferente, né? Um tipo de filme de terror que eu adoro é que lida com coisas sobrenaturais, exorcismo, fantasma, possessão. Eu acho muito curioso, acho que justamente por isso que tu falou, desse fascínio com o outro lado. As histórias do casal Warren, que teoricamente são verdadeiras, eu acho muito interessante. Assim, casal Warren, aquele que ela era médium, era uma coisa Ed que e Lorraine, eles eram demonologistas sim. e ela, acho que ela era médium também. Que eles fizeram o caso da Annabelle, de MTV, o Poltergeist de algum lugar em Londres também. Mas nessa parece que eles só foram lá um dia e todo mundo já estava resolvendo o caso. Mas O Exorcista é um filme que eu acho sensacional. Sensacional, eu também acho. Eu acho legal esses de exorcismo porque tu mexe muito com dogmas religiosos. Qual é o nome daquele filme com a Patricia Arquette que eu amava? Que ela tinha chagas? É Stigmata. Pô, achava esse filme... Ele não é um terror, mas ele um pouco é. É esquisitíssimo esse filme, eu adoro esse filme. Ele é meio bizarro, Mas o Exorcista eu acho muito bom, acho que ele constrói bem Invocação do Mal, que são esses do casal Warren. Principalmente o primeiro e o segundo. O terceiro eu achei uma bela de uma bosta, porque eu li o caso real, escrevi a respeito, e daí quando eu vi o filme eu vi que eles mudaram muita coisa, sabe? Passaram muito pano pro assassino, e daí eu não gostei muito. Um que tu vai gostar ou não gostar, né? Alienígenas. Cara, Guerra dos Mundos foi um filme que me assustou profundamente. Independence Day me assustou mais ou menos, porque eu era muito nova. Depois eu só achei só blockbuster mesmo, Guerra tudo dos certo. Mundos eu acho legal, porque o Guerra dos Mundos, ele foi o da transmissão de rádio do Orson Welles? Do Orson Welles, né? E as pessoas ouvindo aquilo no rádio acharam que era verdade. Então aquele negócio, o medo... Mas pra mim, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, Cocoon, ET, mesmo todo mundo acha fofo, pra mim, eu tenho um pânico por essa possibilidade de vulnerabilidade. Toda vez que tu lê coisas sobre abdução... Tu já viu Invasores de Corpos? Eu vi um pedaço, não dei conta. Alien também não dei conta. Mas justamente por essa coisa de você estar muito mais vulnerável do que você acha que tá. Tipo assim, você tá observado. Até o próprio Homem de Preto, cara. Em um momento ou outro eu fiquei... Mas aí, olha que engraçado, é a ansiedade, né? A minha cabeça vai pra um outro lugar sobre... Não é o filme. É onde a tua cabeça vai por conta daquele filme. Ficar vulnerável. Você tá numa fazendinha de pessoas mais inteligentes, mais não sei o quê, coordenando aquilo. Acho que foi Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Que eu achei altamente assustador. Eu achei altamente... Não tem nada demais. É um filme até bastante friendly, assim, mas não. É engraçado que ficção científica eu tenho dificuldade de encarar como terror. Até o próprio Alien, O Oitavo Passageiro, eu sei que é um filme de terror, na verdade. Eu vejo como um filme de ficção científica. O único filme de ficção científica que eu só ri muito, muito, muito é aquele que o John Travolta decidiu contar meio que a história do cara da cientologia. Eu não lembro se era a colônia ou a invasão, não sei. Eu lembro da maquiagem terrível daquele quando eu vi, tudo é ruim naquele filme. Aquele filme foi bom. Ali eu fiquei mais à vontade, assim. Sabe um filme que é adaptado de um livro de
ficção científica que eu fico mais assustada, o 2001, Onde Sai no Espaço. Ah, eu acho Porque- terrorista aquele filme, Porque horroroso. não é Alien, é a tecnologia. Então esse medo de tecnologia talvez é um negócio que Então, pegue pra mim. Eu acho mais real. O Deuses Americanos me dá um pouco de medo de tecnologia quando eu assisto os episódios da segunda temporada. Uhum. Cara, aquele Inteligência Artificial... Não, Minority Report é um filme que eu fico... Que também me dá um pouco de tensão quando a gente fala de futuro. Acho que, sei lá... O 2001... Qual é aquele filme que é o predecessor... Que tem o James Franco, dos macacos? Planeta dos Macacos. A Volta. Não, A não é a Volta, mas é a Origem. Eu A também trilogia acho de Origem do Planeta assustador dos Macacos, esse é filme. verdade. Tipo assim, né, ficção científica e tal. O próprio X-Men, cara, em alguns pontos eu acho meio assustador. Eu sei que é blockbuster, mas tu para pra pensar na ideia, tu fica meio tipo, Sim. tá? Tem uma outra subdivisão de terror que eu gosto bastante, que nem sabia que existia, que é o terror rural, que é folk horror. Cara, eu adoro esse nome. adoro esse Eu sou nome. obrigada a assistir terror rural. Eu acho que eu vou gostar. Terror rural geralmente lida com a questão da colonização da Nova Inglaterra, que eles tinham medo das bruxas. Sei. Então, assim, o Bruxa de Salem? Colheita do Mal. Eu não lembro se ele chega a ser de terror. Não, acho não que é ele mais de terror, tribunal, não, né? é. Mas, por exemplo, aquele filme A Bruxa, do Eggers, alguma coisa. Enfim, do cara que fez o Farol também. Ah, tá, Que é sei, o ok. terror rural. Geralmente lida, assim, com um lugar isolado. Não tem aquele filme do Nicolas Cage, horrível? The Wicked, Qual deles? Wicked Man. Não sei, o Homem Espantalho? É tipo isso? Que tem aquele festival do Burning Man, que tem na Sei, Inglaterra. sei. Então, Não, Burning Man nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos? O Burning Man, aquele festival de música é nos Estados Unidos, né? Não é No de deserto. música, é o de queimar o cara de palha. Mas enfim. Ah, tá, ok. Tá. Mas geralmente assim, se passa num lugar isolado. Esse filme A Bruxa mesmo, basicamente assim, a família foi expulsa da comunidade porque a menina foi acusada de ser bruxa. Uhum. Então, e é bem aqueles cara meio Amish, assim. E daí eles têm que viver isolados no meio da floresta sem saber se tem uma bruxa ali ou não, porque, né, pode ser que sim, pode ser que seja ela, pode ser que não. Então, assim, a paranoia na própria família de que talvez a filha esteja envolvida com bruxaria. Cara, Terror Rural é um programa que eu vi na canal português, Outro aquele que é, Quero Namorar no querendo ou Agricultor. não, terror rural, aquele A Vila. A Vila... É terror, porque geralmente é uma comunidade isolada, tem alguma força maligna, terror rural. Tá. Tem o Midsommar, de certa forma, também eles estão Tá, os sinais então também, mais ou menos, vai. Talvez, é porque ele junta ficção científica também. Tá. Mas eu acho que pode ser. Bruxa de Blair não é terror rural. Talvez, porque ele lida com uma crença local, afastada, de que existe uma bruxa na floresta. Tá, entendi. Também... Cara, Bruxa de Blair foi um filme que marcou muito a minha vida de terror. Eu vi mais de uma vez. E eu acho que o Bruxa de Blair foi muito mais até estratégia de marketing do que o Sim, filme não, em o si. filme não é bom, né? Mas a ideia é tão bem construída. Não tem mais como fazer isso hoje, eu acho. Não. Mas é tão bem construída da gente acreditar que era footage, que era, né? Eu acho que a pedaços última de... vez que fizeram algo parecido foi do Atividade Paranormal. Isso, exatamente. Eu acho que eu acho que assim como a comédia, o terror ele tem que ser cada vez mais criativo. Tu tem que ser Sim. cada vez mais esperto e sensato pra criar um. Mas aí é que tá. Hoje em dia, o terror ele tem se apoiado muito em duas fórmulas que eu considero fáceis. E tanto é que são filmes que lidam com isso, geralmente eu não gosto muito. Que é o gore, que é o choque pelo choque, é jogos mortais, assim, sabe? Tá. Tortura, body horror, eles falam também, né? Que é terror corporal, basicamente... Se machucar, sangue na tua exatamente, cara, tu sim. fica agoniado por causa daquilo Sim. ali. Que é quase que uma evolução dos slashers. Os slashers são ali, Pânico, eu sei que vocês fizeram no verão passado, Sim. que começaram com Psicose. Psicose tem uma história muito curiosa que o Hitchcock, ele tava... Não no fim da carreira, mas ele já tinha feito tudo que ele tinha que fazer e ele era muito conhecido pelo suspense, né? Nos outros filmes, Festim Diabólico, Janela Indiscreta... ele era muito de suspense, mas não necessariamente do terror. E quando ele leu o livro do Robert Bloch, Eu acho que é. ele ficou tão chocado com aquilo que ele... Meu Deus, eu preciso fazer um filme disso. E nenhum estúdio queria, tal. E daí ele meio que bancou o negócio, só que cheio das restrições. Porque o filme ele não é só um slasher. Até porque cena de faca ali é basicamente uma, né? Mas ele teve que ser feito em preto e branco, porque o sangue poderia chocar as audiências. Nunca tinha tido nudez no frontal, sei lá. E eu acho que a melhor coisa filme. foi fazer em preto e branco. Sim, ficou charmoso, né? Envelheceu bem e tal. E é bem curioso, assim, que daí ele... podia ser o filme que ia acabar com a carreira do Hitchcock E pelo contrário. tornou ele
memorável até hoje. Assim. Exatamente. Ele seria, claro, entre os cinéfilos, reconhecido, celebrado de qualquer forma, mas eu acho que tornou ele muito mais popular. E ainda tem toda a pira que ele não deixava ninguém entrar no cinema depois que o filme começasse, né? Ele criou... É que nem o Shyamalan quando ele criou a pira da vila, né? Você não Sim. pode contar o final, não sei o que e Aham. tal. E o filme não é ruim, Eu gosto da vida. mas o Shyamalan, ele começou bem e nunca mais é conseguiu que voltar, o né? Shyamalan, ele é 880, é muito bom, é muito ruim. Mas o filme ultimamente tem dele, sido né? muito ruim. Tu eu viu o nem sei. cartaz do filme novo dele? Não. Que as pessoas vão no sol e elas envelhecem, uma coisa esquisita, assim. Bem estranho. Aquele Mas do é real vento, isso? cara. Se tu vai pegar muito sol, tu envelhece? Tá, sabe? mas né? Aquele do vento, que o problema tava no vento, umas coisas assim, ai, cara, né? Mas enfim. E outra fórmula que eu acho muito barata para os filmes de terror, que eles estão cada vez mais usando, é a do jumpscare. Tu pega, a história não tem nada demais, mas tu faz aquela formulazinha de silêncio, silêncio, cagaço. É só, Sei. não é Um medo, lugar é silencioso. susto. É isso? É jumpscare? Tem jumpscare, mas a história dele é mais interessante, assim, de certa forma. É porque é um filme que ele é bem dirigido, ele é bem construído, tu constrói os personagens na família, ele é mais pós-apocalíptico e de sobrevivência, Tá, de certa entendi. forma. Ele tem momentos de gore, ele tem momentos de jumpscare, mas ele não é só isso. Ele tem um pouco... Mas assim, tem filme que só se baseia nisso. Alguns ali da franquia Invocação do Mal, da família, aliás, Annabelle, a freira, acho que é também, que saiu dessa família ali. São umas histórias horríveis, não tem roteiro nenhum e é susto. Susto. Então, tem um filme que eu vi esses tempos, deve ter visto já, que é sensacionalmente ruim. Aquele Mega Tubarão. Ah, sim, já ouvi falar. Que tem o Dwight, né? Ai, tem o Dwight e tem o James Statham lá, né? Que é o novo Rambo, né? O novo Bruce Willis, não sei. Channing Tatum. Não. eu não sei quem. James Statham, ele Eu não sei faz quem é. o... Ah, Statham. Não é Statham? Eu achei Eu achava que era Statham. Esse cara aí, Não, esse cara eu aí. tô ligada. E aí, ele é um cara... E assim, é todo o clichê do clichê. Ele é um cara torturado, que bebe demais. No entanto, ele é super musculoso. Tipo, eu não sei onde é que essa cerveja vai. E ele tem que acabar salvando a ex-mulher dele, que eles tinham... Enfim, é um plot bem anos 90. E eu pensei, tá, vamos ver, né? E foi um tipo de terror que eu gostei, porque eu não me assustei. Eu só, claro, dei um jump scare ali quando o tubarão apareceu e tal. Mas eu fiquei, tá, ok, isso aqui eu consigo consumir. Aquela coisa meio anos 90, que o personagem não é bem construído. Parece que todo mundo tá ali pra se divertir. Esse tipo de terror até vai. Eu não sei o nome desse, né? Tipo Sharknado, assim. Sharknado é muito péssimo. Muito bizarro, assim, né? Tem aquele que ele mistura um pouco de comédia, de certa forma. É meio que um terror absurdo, né? Quem faz isso é o Sam Raimi, naquele Arraste-me para o Inferno. Sim. Eu adoro esse filme. Ou até aquele Jennifer's Body, Garota Infernal. Sim, também, exato. Não, a Elvira, de certa forma é isso. Elvira, de Rainha certa forma também, das né? Trevas é isso. Outro tipo de filme que hoje em dia eu acho que tá sobrevivendo graças aos zumbis é o de monstro. Porque, querendo ou não, foram os monstros que trouxeram o terror pro cinema. Sim. Foi o Drácula, Godzilla. foi o Godzilla, o Frankenstein, o lobisomem. Já viu aquele... Um lobisomem americano em Londres? Sim, já Muito vi. bom. Eu te contei que tinha um amigo nosso que é figurante nesse filme. que E figurante massa. que aparece um monte, inclusive. Que massa. E foi dali que eles tiraram a ideia pra fazer thriller, não foi? Sim. E uma série que eu acho muito legal pra quem gosta de terror e explorar essas possibilidades diferentes é o American Horror Story. Porque ele tem a temporada da Casa Mal Assombrada, ele tem a temporada que se passa num sanatório. Então, eu não assisti nenhum deles, porque eu tenho Eu um pouco gosto. de... Não sei, eu não sei como é que Tem eu vou reagir a esse terror. as 4 primeiras temporadas são muito boas. Inclusive, assim, o palhaço dele na temporada de Freak Show, pra mim, dá de 10-0 no Pennywise dos filmes da Coisa ali. Não são bons os filmes do Coisa? O livro é muito melhor, apesar do final. O final do livro é péssimo. Não vou contar, mas é péssimo. E os filmes, eles ficaram meio Goonies com jumpscare. Tipo, é grupo de amigos, mas é também originalmente grupo de amigos. Mas ele aposta muito no jumpscare. E a partir do momento que tu saca qual que é do jumpscare, tu não se assusta mais. E daí, se o terror não funciona pra ti, é um filme ruim. Sim. Então eu não gosto muito. Quais são, assim, os filmes, livros que te dão medo mais? Falasse de Sinais? Eu comecei a ler o Iluminado por causa do... O Iluminado. Por causa do Joey, do Friends. Aliás, já botasse algum livro na geladeira? Já. Eu tenho um péssimo hábito, até por causa, acho que, da hiperatividade, assim. Eu começo a ler, eu tô super interessada, daqui a pouco eu penso, é uma borboleta, e acabou.
O livro que eu tava lendo, que era super interessante, passou. Mas um livro que eu tive que pausar, e eu não voltei ainda, foi o do Ted Bundy. É, da o Anne Ted Rice. Bundy. Porque ele tem uma narrativa bacana, mas quando começa a entrar nos detalhes das coisas que ele fez, e eu gosto de ler de noite antes de dormir, Eu também justamente gosto. porque desliga de rede social e Eu tô tal. lendo do Charles Manson antes de dormir. Então, eu tô lendo do Killer Clown, do Do Gacy. Gacy. E também tem momentos, quando eles começam a escavar a casa, aham. cara, ali eu pensei, vamos deixar aqui, eu tenho que dormir. Eu tava lendo Sandman esses dias e não deu. Eu tava relendo os livros do Gaiman e tem uns, inclusive uma das histórias que vão ser feitas na série da Netflix é o 24 Horas, que é um do café, que rola uma chacina no café. Cara, não dá. Essas são as coisas ultimamente assustadoras que eu tenho tido contato de livro, assim. O Iluminado até achei legal que tu comentou, porque pra mim é um dos raros casos de que o filme é melhor do que o livro. Sério? Eu prefiro, 1000 vezes. Assim, eu sei que o Kubrick tirou um pouco da profundidade do Jack Torrance, né, do personagem principal, mas o Kubrick, ele tem um negócio que ele cria uma atmosfera de medo, que nem a gente falou ali, 2001 Odisseia no Espaço. Cara, é um filme de ficção científica que tu tem medo. O Laranja Mecânica, ele não é necessariamente um filme de terror, Mas tu tem medo? mas tu tem medo. Tu escuta a trilha do filme, tu já tem medo, sabe? Um que eu gosto, que daí eu gosto do filme, mas eu achei o livro tão assustador quanto foi o Exorcista. O Exorcista pra ler é um slow burn, assim. Sério? Eu achei, mesmo já tendo visto o filme, ele conseguiu me apavorar, assim, a forma que... Tu sabe que num outro episódio a gente falou do Jurassic Park, né? Quando o meu inglês tava bom, eu comprei o livro. O livro é a mistura do 1 com o 2, né? O livro original. Tipo Poderoso Chefão. Tem vários momentos de jumpscare, mas são muito bem construídos, assim. Tu vai, tu fica... E o Michael Crichton, ele é tão bom na descrição que tu sente que tu tá lá dentro. Que tu tu tá lá naquela selva com aquelas pessoas e tu vai lendo assim, ó. E tu quer continuar, mas tu tá com medo, porque se tu for olhar, tu vai cair numa... É uma coisa muito louca. E eu acho assim. que uma coisa muito inteligente que mexe com a gente em filmes de terror é quando ele joga pra tua realidade, de certa forma. Que nem ali a gente falou da Atividade Paranormal, que tu pensa na violação da tua casa, né? Um que eu lembro que me assustou bastante foi aquele O Chamado, que é o da fita. Sei. Que 7 dias depois tu morre. Eu não fiquei em casa, eu não fiquei perto de nenhuma televisão 7 dias depois de ver esse filme. Tu sabe que E eu engraçado... já tinha 15 anos. Então, sabe que engraçado que esse foi um filme que eu vi e eu falei, tá, cara... Não, eu fiquei liga assustada. uma Eu fita. achava que a Samara ia me matar. Então, mas muita gente contou isso. O Chamado pra mim não deu esse... Não deu, assim. A Pra Bruxa mim... de Blair também tinha todo aquele negócio, né? De que acharam as fitas. Tu vê, no livro do Bundy, uma coisa que me deixou incomodada são as possibilidades. Porque quando ele invadia as casas das sororidades, era muito tranquilo. Era muito, né? Se tu vai vendo como ele chegava... Ele simplesmente abria a porta e entrava. Isso dá... Tudo bem que eram 70, né? As Sim, portas nem ficavam abertas. Mas assim, quando eu morei nos Estados Unidos, era 2010, onde eu morava, as portas ficavam abertas. Onde ainda levei um esporro porque eu tranquei a porta. E eu falei... Bicho, eu tô sozinha num casarão às 2 da manhã, num bairro silencioso. Eu lógico que eu vou trancar a porta. Eu ouvia caindo uma noz no chão, eu tava com medo. E as pessoas lá, eles têm essa cultura muito bem da casa aberta. Eu entendo o que dá medo lá. Tu lembra na cena de abertura do Pânico, da Drew Barrymore fazendo pipoca? Sim, Então, meu Deus. Sim, tu se vê naquela situação. Tu se vê naquela situação. E tu começa a ver aquela pessoa fantasiada continuando. Ela tá vindo pra cima de ti, na tua casa, tu não tem o que fazer. Tem agora uma outra vertente de terror que tá começando a ganhar mais espaço por causa do Jordan Peele, que é o terror social, tipo Corra, Nós. Eu não vi ainda. Porque tu tem, assim, é um filme de terror, mas que ele tem uma vertente de questões sociais. Jordan Peele lida bastante com a questão da raça. No Nós, né? Tipo, é o povo do submundo, a galera que não era enxergada, de certa forma. Não era vista. O Corra, tipo, no final do filme, tu sabe que o Daniel Kaluuya, ele é o inocente de tudo ali, mas, tipo, chega a polícia, tu fica, caramba, vão prender ele porque ele é negro, vão achar que ele matou aquela galera, né, que ele é o malvado e que os outros são bonzinhos. Então, o terror social, ele lida com isso de uma forma bem inteligente. O Candyman, eu ainda não consegui ver o novo, mas ele também lida um pouco com isso, da lenda urbana. Qual é o do Candyman? O Candyman, ele é daquela lenda urbana de que se tu fala o nome do Candyman tantas vezes na frente do espelho, ele sai do espelho. Mas não era da loira, é isso? A lenda urbana se mistura com isso, de certa forma. Mas Tá. a do Candyman é isso, e a lenda era forte num conjunto habitacional em Chicago, no filme, e em Londres, se eu não me engano, no livro, no conto do Clive Barker. E já abordava isso, só que agora o Jordan Peele, inclusive ele é produtor do novo do Candyman, então acho que deve ter uma...
Ainda não vi, mas eu já recomendo pra quem quiser ver. Acho que esses, assim, ali que eu falei do Exorcista e tal, são os que mais me assustam. Tem um livro que eu gosto muito, que eu acho que também é terror rural, que é Rex. É um livro da Dark Side, que ele é uma cidadezinha no interior, assim, que a cidade tem uma bruxa, o espírito da bruxa, né, na verdade, e ele vai aparecendo e os moradores criaram um aplicativo pra avisar onde ela tá. Então, tipo, a Catherine, que é a bruxa, ela apareceu aqui no meu varal hoje. Daí eles, né, atualizando onde tá a Catherine. E ele só tem uma regra, não incomode a bruxa. Porque coisas terríveis podem acontecer. Então, o livro vai, tipo, uma hora... Daí tem um cara que tá bêbado, que daí ele joga uma latinha na bruxa e pensa, vai dar merda, vai dar merda. Eu acho bem interessante, assim, que juntou o terror rural com tecnologia. Mas é uma cidade isolada, porque ninguém pode saber do segredo da cidade. Tipo, bem interessante. É um negócio meio... O Stephen King faz bastante isso, né? Under the Dome, eu acho que a questão do isolamento também é Porque eu acho que a questão do medo também chega num negócio que tu pensa na possibilidade de fugir, né? E se tu não tem as possibilidades de fugir, se tu se sente numa armadilha, de certa forma, o teu medo... Acho que sim. E um negócio que eu falo que é... Não sei se você já viu aquele filme Os Estranhos, com a Liv Tyler. Não. Que ela e o cara, eles voltaram de um casamento, eles estão numa casa, só os dois, que eles vão ficar naquela casa só por aquela noite, porque é depois do casamento e tal... E começam a aparecer pessoas na casa pra atacar eles, assim. E as pessoas estão com máscara, tu nunca vê o rosto delas, e tu não sabe quem elas são, tu não sabe por que elas vieram, por que elas estão atacando eles. Tipo, e a frase mais assustadora do filme é inspirada numa história real. Então eu acho que isso é o que dá mais medo, às vezes, né? Tu pensar que, caramba, isso aconteceu de verdade. Mas foi que nem o filme Uma Vez em Hollywood. Eu fui assistindo esperando uma coisa, e eu fiquei o filme inteiro tensa esperando aquilo, e não aconteceu. E eu fiquei tão feliz que não aconteceu, tipo... Mas o filme... Eu fiquei presa no filme inteiro, que não é esperando um bom acontecer. Filme. Esperando inclusive, acontecer. Tu antecipa até, né? Quando chega a galera, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. E eu acho que ele fez pensando nisso, e eu achei o máximo, que nem assim. Ele fez Bastardos Inglórios, né? O Tarantino, ele tem esse negócio de reescrever a história. Eu acho bem legal isso. Carol, a gente falou da questão de fobia, né? De que é um irracional, específico e tal. Tem como tratar isso? Tem. Como que se faz? Existem técnicas comportamentais que a gente usa. Acho que a mais divulgada entre os psicólogos que trabalham com terapia cognitivo-comportamental é uma que a gente chama de dessensibilização sistemática. A gente cria uma escala, chama escala SUDES, escala do medo. A gente vai quebrar o teu medo em pedaços. Primeiro a gente vai pegar os teus medos mais importantes e a gente vai dividi-los, vai quebrar ele em pedacinhos pra gente ir treinando. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Tu tem medo de barata. Então a primeira coisa que eu vou fazer é a gente trabalhar simplesmente imaginar a barata. Eu achei que tu ia dar uma havaiana já pra pessoa matar a barata. Posso dar em algum momento, né? Dependendo do contexto. A gente vai pular cada etapa até chegar em talvez até pegar uma barata de plástico, algo assim. E à medida que a gente vai vencendo o medo e vai gerando o que a gente chama de habituação, que é você se acostumar com aquele estímulo, a gente vai pulando uma etapa. Então, por exemplo, você tem medo de elevador. Vamos imaginar o elevador. Hoje já tem tecnologia 3D, tem alguns consultórios mais high-techs que você tem um óculos 3D, você vai se imaginando entrando no avião, entrando em coisas que são mais complicadas de tu fazer o trabalho, e vai te acostumando com as etapas para te acostumar. Basicamente é isso. Você vai quebrar uma situação em pequenas etapas e vai se acostumando. Tu lembra um episódio de Friends, quando o Chandler tava morrendo de medo de casar? E daí o Ross falava, agora a gente vai só tomar banho. Sim, agora a gente vai só não sei o quê. Agora mais a gente vai casar. Isso, então. É mais ou menos isso. Então essa é a técnica mais comum que a gente utiliza, que é a dessensibilização. Junto com isso tem psicoeducação. Você vai ensinar várias coisas, por exemplo. Eu tenho medo de andar de avião. Ok, vamos trabalhar estatísticas de avião. Vamos trabalhar não sei o que, não sei o que. Vamos trabalhar até, se possível, como funciona um avião. Quais são as chances de não sei o que, não sei o que. E daí, se a pessoa tem acesso até treinar, entrar no avião e tudo mais e tal. Deixa eu ver o que mais. Biblioterapia, filmes, a gente indica pra pessoa ir pegando, como se ela fosse aumentar o repertório dela de como lidar com situações um pouco mais tensas. A gente vai aplicar técnicas de meditação e de mindfulness, porque muito do que gera a tua fobia é tu começar a estar muito desatenta com você, tu tá muito atenta a coisas que nem estão ali, mas tu começa, e se cair? E se não sei o quê? E se não... Quando tu volta pra tua respiração, pro teu corpo, pra coisas que você tem controle, por exemplo, coisas que eu posso tocar, coisas que eu posso cheirar, ver, que eu posso ouvir. coisas que eu posso ver,
a ansiedade automaticamente vai diminuindo. É o medo do desconhecido, da falta de controle diante daquela situação que te faz ficar mal. Até porque, como tu falasse, a fobia é uma espécie... É um medo irracional, não, mas é uma muitas forma de vezes. ansiedade, né? Ela tá relacionada Tá à ansiedade. relacionado com a ansiedade, porque ela vai, à medida que você vai, como é normalmente um medo irracional, desproporcional à situação que tá na tua frente, a ansiedade vai governar isso aí, criando um monte de outras situações que a gente chama de catastróficas, onde tu só consegue imaginar o pior cenário possível, que tu não vai controlar. Então a terapia vai lidar com isso aí. Então, Carol, pra gente encerrar, eu sei que tu não gosta muito de terror, como a gente acabou de descobrir em Newsflash, mas tu tens, assim, algum tipo específico, escritor, diretor, filme, que tu goste, que tu recomende? Falasse dos slashers, mas... Cara, assim, faz muito tempo que eu tô por fora disso, né? Um diretor que eu gosto, que faz um terror meio estranho, é o John Waters, que eu acho ele divertido, que ele fez Pink Flamingos, eu não sei se tu já viu, que tem a não vi, Divine, mas que é eu uma sei que... drag queen, assim. Eu acho interessante. Tem um outro do Hitchcock que eu acho bem legal, né? Que é esse o Psicose foi um filme que eu gostei de ver várias vezes, achei muito legal. De livro, eu gosto de biografia. E especialmente biografia de serial killer. Então, Que daí assim, não é necessariamente terror, mas é. é terror da vida real. Sim. Então, assim, isso me chama muito mais atenção do que ficção. Assim, ficção científica não é minha praia, não tem esse... Mas eu gosto muito de histórias reais. Isso é uma coisa que, sabe, eu fico... Tem um livro que eu tô pra ler, que conta a história das mulheres no cangaço. E da Turma do Lampião, da Maria Bonita e tal. Pelo que eu li a sinopse, é um terror da vida real, assim. Acredito. Então, eu acho que ter acesso a histórias e coisas que aconteceram e você entender a dimensão da crueldade das pessoas, eu acho terror o suficiente. Então, né, ninguém precisa inventar nada. Então, eu diria que isso, assim, não tem um autor específico, mas tem o Ted Bundy, o BTK, o Gacy, que é interessante, esse Billy Milligan, né? Que agora eu tô descobrindo que eu achei super interessante. Isso eu acho interessante de ler. Pra mim, eu acho que o primeiro que eu tenho que citar é um cineasta que marcou terror pra mim na infância, né? Foi o Tim Burton. Querendo ou não, criança... O último episódio foi sobre isso, né? Mas Edward Mãos de Tesoura, Beetlejuice... O próprio filme, o Batman no Retorno, eu achei meio bastante terror, estranho. Né? Ele é meio terror, querendo ou não. Um escritor que eu tô gostando bastante de ler agora é o Clive Barker, que escreveu Candyman. Ele escreveu Hellraiser. Gente, Hellraiser... Eu lembro de ver, eu sei, mas eu lembro de ver, tipo, a capa da fita e ter medo de assistir o filme. Eu fui ver Hellraiser, acho que ano passado só. E daí tu vê que aparece a rodinha embaixo do monstro, tipo, é absurdo. Mas o Clive Barker, ele tem um trabalho muito interessante porque ele flutua por diversos gêneros do terror. Ele consegue fazer um negócio mais suspense psicológico, ele consegue fazer body horror, tipo gore, coisa assim. Eu acho bem curioso como ele consegue transitar por o que é legal, porque gêneros. daí também o sangue pelo sangue, tipo, tá, né? É legal. Lembra quando o Wes Craven tava em alta por causa do Pânico? Ou o Kevin Williamson, que era do Dawson's Creek, mas também começou a trabalhar com terror. Acho que eu sei que você fez no verão passado. O John Carpenter, né, que fez Halloween, ele fez o Enigma do Outro Mundo, na verdade, né? Mas enfim, falasse de sangue, agora eu lembrei, inclusive, pra quem quer conhecer um pouco do Clive Barker, tem os livros de sangue, que são é uma coleção de contos. Legal. Já saíram 2, vai sair mais um pela Dark Side. O Carpenter não estava envolvido com a Buffy? Buffy também é um tipo de terror, né? Talvez. Buffy acho que é terror de monstro, né? Querendo ou não, porque vampiro, de certa forma, também lida, Bram Stoker, eu acho um filme bem esquisito. O Drácula de Bram Stoker. O do Coppola, né? O Stephen King, querendo ou não, ele é mais de suspense, mas ele transita muito bem ele sabe como aterrorizar pessoas de formas diferentes também, né? Geralmente com alguma coisa sobrenatural, a Coisa tem isso. Tem algum autor novo, hoje em dia, assim, de terror? Então, esse que eu falei, do Rex, da bruxa ali, ele é um autor holandês, que ele é bem novinho, eu acho que Rex, por enquanto, é o único livro dele, eu sei que é o único que tem no Brasil, o nome dele é Thomas Oldheuvel, sei lá. O cara é bem legal, eu sigo ele no Twitter até, ele tem um burro de estimação. Ele é bem aleatório. Excêntrico. Um diretor de hoje em dia que eu gosto muito dos filmes é o Ari Aster, que ele fez o Midsommar e o Hereditário, que são filmes de terror que não tem jumpscare, até pode ter às vezes, né, um sustinho outro, mas ele constrói um terror que não parece terror, tanto é que a pessoa vai ver e ela fica meio, é terror isso? O Midsommar não parece, mas eu gostei muito daquele filme do Aronofsky Mãe, que um monte de gente detonou, tal. Eu achei sensacional. É quase um terror social, de certa forma. Porque... O Aronofsky não fez também o Cisne Negro? Ele fez Cisne Negro, ele fez o Requiem para um Sonho. Ele tem umas coisas ruins no currículo dele, mas aí é que tá, não é um terror
escrachado, assim, mas ele fica na tua cabeça, sabe? É um terror psicológico, suspense, né? Enfim, Sim. de certa forma. E daí, clássico, né? O Exorcista, adoro o livro. Outro livro de contos de terror que eu gosto bastante é o Vitorianas Macabras, que saiu pela Dark Side com a Macabra, porque reúne escritoras da era vitoriana que escreviam sobre suspense, sobre terror. Legal. Então, assim, tem coisas bem, bem diferentes, assim. Eu gosto bastante. Essas são As dicas. Essas são as minhas dicas. Carol, galera que é mais da psicologia não quer sentir mais tanto medo, não quer ter medo de ser feliz. Não, Conhece as tuas redes aonde? No Instagram, @Caroline Bruning. Tem um link lá para meus vídeos no YouTube. De vez em quando rolam umas interações ali no Instagram, é só aparecer. Segue a gente também no Instagram, no @podcastsatf. Alguns desses filmes que a gente citou hoje estão também no Zinema, zinema.com.br. Escuta a gente nos nossos outros episódios sobre tantos outros assuntos no Spotify, no YouTube, no Anchor, Google Podcasts e Apple Podcasts. É isso aí, gente. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau!